como é critério aqui da Rádio Cidade, aqueles que estão na rede social já fazendo campanha, né? Pré-campanha. As pessoas que estão publicando e que de maneira oficiosa aí estão se dizendo pré-candidatos, certo? A gente está procurando conversar e trazer aqui o depoimento de cada um a respeito dessa pré-campanha. Um nome que está já há bastante tempo na rua, dizendo e fazendo uma pré-campanha, é o do vereador Cacá Tavares, do Podemos. Fez inclusive um pré-lançamento recentemente aqui nas proximidades da Rádio Cidade, com a presença da deputada liderança do Podemos em Santa Catarina, Paulinha. E está conosco o Cacá Tavares. Bom dia, Cacá, tudo bem? Bom dia, Dirley, bom dia, Rodrigo, bom dia, Valdomiro, bom dia, Felipe, e especialmente um bom dia para os amigos ouvintes da Rádio Cidade. Cacá, eu quero começar pela polêmica. Quero começar aí pela chegada do Danilo Visconti ao Podemos. E o Podemos, através do Buda Petermann, aí, o presidente, emitindo duas notas. Até deixa eu ver aqui para não ser injusto aqui, foram as duas notas emitidas num espaço de tempo, uma às 17h01, 17h01, e a outra às 20h44, mais ou menos com o mesmo teor, mas na última ratificando e reiterando a proximidade com o atual governo, né? Causou polêmica essa chegada do Danilo Visconti ao Podemos, embora vocês já mais ou menos tenham conhecimento disso? Olha, Dirley, assim, a polêmica sempre causa, né? A deputada Paulinha, que é a presidente estadual, né, do Podemos, ela nos procurou faz uns 15 dias agora, inclusive falei isso para ti em off, né? Da possibilidade de um grupo de 4 candidatos a deputado federal entrarem no Podemos, e nesse grupo estaria o nome do Danilo Visconti, e ela nos consultou, já que ele é de Brusque, e ela perguntou o que nós achávamos. Eu vou falar o que eu falei para ela e o que fala basicamente essa nota ali que o nosso presidente Buda falou. Eu conheço o Danilo há muitos anos já, a gente sempre teve uma relação cordial, nunca de amizade, mas sempre fomos muito gentis um com o outro. Mas se ele fosse entrar no Podemos, não seria através de uma articulação do Podemos Brusque. Por quê? Porque a gente já está fechado com o nosso planejamento político desde novembro, que o Cacá Tavares é pré-candidato a deputado estadual, e eu estaria fazendo dobradinha com a deputada Paulinha para federal. Isso a gente já teve várias reuniões com o nosso núcleo, com o nosso diretório, então não tem como mudar esse planejamento. Todo o planejamento foi feito em cima do nome do Cacá e da Paulinha. Então, o que eu passei para ela é que não teria muito sentido. E falei para ela também que hoje o Danilo é uma voz de oposição ao governo, o qual o Podemos faz parte, que o Podemos é a base do governo do prefeito André Vec. Isso poderia criar algum desconforto. Ela nos ouviu, passou mais uns 4, 5 dias, ela me ligou de novo, falando que realmente eles estavam precisando fechar a nominata para federal. A nominata para deputado estadual é muito mais fácil de fechar, ainda mais que hoje o Podemos tem a chance real de fazer 5 deputados. E para a Câmara Federal, a gente sabe que nós vamos fazer um, e com a possibilidade de uma segunda vaga. Isso são previsões, né? Muita coisa pode mudar. Então fica um pouco mais, né, difícil tu ter candidatos para federal, sendo que todo mundo sabe que a vaga vai ser da deputada Paulinha, que está fazendo um baita trabalho no seu segundo mandato como deputada estadual, está percorrendo o estado todo. Então fica um pouco mais difícil tu ter o convencimento. E na quarta-feira, né, de manhã, ela falou comigo de novo, ela e o Matheus Hoffmann, que é o chefe de gabinete dela, dizendo que realmente eles teriam que estar afiliando esses nomes, e entre eles o Danilo Visconti. Eu falei que a nossa posição continuava a mesma, de não ser algo que partiria da gente, e quando fosse nos questionar a gente ia falar isso.
Foi tudo feito às claras, não teve nada assim em cima da hora. Acontece que daí vazou a notícia, né? Porque até então era para ser divulgado hoje só, quando o Topázio hoje vai ser, né? O prefeito de Florianópolis, ele vai ser oficialmente filiado ao Podemos. Então, a princípio, hoje estaria sendo veiculada essa notícia. Então, eu e o Buda, a gente já tinha conversado, a gente ia chamar o vereador Jouber para estar conversando com ele, depois íamos fazer uma reunião com o nosso diretório municipal. Só que, como eu mesmo falei para ti, eu estava na Guabiruba quarta-feira, de repente eu pego meu celular, lá tem algumas áreas onde não pega TIM. Quando eu peguei meu celular, tinha ligação tua. E tinha mais um monte de gente atrás de mim. Pensei, o que aconteceu, gente? Aí na hora eu já pensei, só pode, né? Aí tu fosse o primeiro jornalista que eu falei. Sim. E aí por isso que nós fizemos essa nota, com muita tranquilidade. E por que nós fizemos a segunda nota? Porque alguns jornalistas nos questionaram, mas o Danilo hoje é uma voz de oposição ao governo André Vecchio, qual vocês são base. Como é que vai ficar a relação? Aí por isso que o nosso presidente fez mais uma nota, dizendo que tínhamos já conversado com o André. O André me ligou para falar, Cacá, entendo perfeitamente, tem coisas no próprio PL que eu também não tenho controle, entendo que não foi uma articulação do Podemos Brusque, foi uma articulação do Podemos estadual, e tu sabes que quem manda é o estadual. Eu não tenho muito o que fazer. Ficamos uns 10 minutos pelo telefone conversando, ele também falou com o Buda daí, né? Falou, está tudo certo. Porque daí, algumas pessoas que nós estávamos falando ali fora, que não tem muito o que fazer, começam a soltar fofoca para tudo que é lado. Não, porque Podemos vai romper. Não, continua tudo igual. Não tem diferença nenhuma. Por quê? Porque não partiu do Podemos Brusque, partiu do Podemos estadual e nós não temos o que fazer. E reafirmo que eu não tenho nenhum problema pessoal com o Danilo, nada. A gente sempre foi muito cordial, inclusive ele é vascaíno. Vez ou outra a gente se encontra lá na capitania Vaz Brusque, tá tudo certo. Tenho muita amizade com alguns primos dele, tá tudo certo, tudo normal. E ele só tem uma visão política diferente um pouco da minha, mas tá tudo certo, né? Mas então não foi uma articulação nossa, não foi um convite nosso, justamente por isso. Porque a nossa construção política de grupo já está pronta. Em algum momento, Cacá e Paulinha. Em algum momento ele chegou a entrar em contato contigo, já que vocês se conhecem bem, nada. de dizer, olha, Cacá, tô chegando no Podemos, ou vamos conversar, vamos tomar um café e vamos falar sobre política? Nada, não houve nenhum nada, contato. nem comigo e nem com o presidente Buda, que ele tem um ótimo relacionamento também. Sim. Né? Isso aí. E isso você acha que deve ser o quê? Ao fato dele ter segurado também para definir nessa sexta essa situação? Pode ser. Assim, eu, Cacá Tavares, agiria diferente. Se eu fosse para o teu partido de lei, né? Sabendo que eu não estaria entrando pelo teu convite, já que tu és do diretório municipal e a minha articulação foi estadual, e não tem nada de errado nisso, certo? Eu ligaria para ti, Dilei, vamos tomar um café? Ou vamos tomar um choppzinho? Ou vamos tomar um vinho? Queria trocar uma ideia contigo. E eu ia te comunicar. Mas não quer dizer que eu sou certo ou não. Ele não agiu assim comigo. Eu teria agido. Eu teria falado com ele. Mas tá tudo certo. É uma decisão dele, né? Que seja bem-vindo ao Podemos. Mas, repetindo, que não foi uma articulação nossa, não foi uma escolha nossa. Foi uma escolha do diretório estadual e nós temos que respeitar. Não tenho que estar criando polêmica, mas, obviamente, pelo Podemos ser base do governo, pela ligação até pessoal que eu tenho com o prefeito André e pelo Danilo hoje ser uma voz de oposição, é claro que ia criar um burburinho. Na quarta-feira foi uma loucura. Ontem também, hoje já está mais calmo. É da vida política, né? Então, enfim, seguimos. Vindo aí uma, como você mesmo disse que o prefeito falou, e é fato isso, né? A hierarquia da estrutura partidária é nacional, estadual e municipal. Essa é quem manda.
Vindo aí uma ordem de cima para essa, você hoje já deixou claro, inclusive no lançamento da tua pré-candidatura, essa dobradinha com a Paulinha, mas vindo uma ordem de cima de que esse apoio deve ser numa candidatura possível do Danilo, da tua parte tá tudo certo? Não, porque se vier alguma ordem nesse sentido, né, tu diz de eu fazer dobradinha com ele. Isso. Aí a executiva estadual não vai estar cumprindo com a palavra que me deu. Certo. E palavra dada, o que está falado não se volta atrás. Então isso eu nem penso nisso, porque não tem a mínima possibilidade disso acontecer. Então hoje, deixa bem claro, uma pré-candidatura, uma candidatura do Danilo no Podemos não tem o teu apoio. Não, porque eu estou fechado com a Paulinha. Com a Paulinha. Uhum. É só por causa disso. Sim. Entendeu? Se fosse algo que já tivesse sido construindo ao longo dos últimos 4, 5 meses, está tudo certo. Eu não tenho problema nenhum. Mas assim, o meu time está pronto. Não é porque um dirigente contratou um jogador que eu vou ter que botar para jogar, entendeu? E não é o problema do Danilo, era qualquer um que chegasse, entendeu? Porque nós já estamos fechados com a Paulinha, então não tem sentido. Eu tenho certeza que essa possibilidade não existe de vir uma ordem de cima para baixo dizendo, não, agora a tua dobradinha é com o Danilo, até porque daí eu tenho as minhas convicções também. Sim. Né? Aí é tchau e bênção, né? Mas eu nem cheguei a pensar nisso, porque não há essa possibilidade. Muito bem, agora depois, qual foi a reação, enfim, porque você convocou a imprensa, fez aí, né, fez um evento e falou assim, agora minha campanha é pra valer, minha pré-campanha, né? Agora é pra valer, agora estamos na rua. Que você desse o teu feedback sobre como é que foi esse teu, agora com a pré-campanha oficial que você já agora deflagrou aí na rua? Muito bom, foi dia 2 de março, né? Vocês estiveram presentes, agradeço a presença. E por que eu fiz isso? Porque desde o final de outubro que eu decidi que eu seria mesmo, depois de muita conversa, com muita gente, muitos grupos, isso eu falei lá no dia até inclusive, né, política, isso eu sei que é uma frase um pouco clichê, mas é o que eu acredito. Política não sou eu, política somos nós. Política se faz em grupo. O cara que acha que faz política sozinho, ele pode até ganhar uma eleição por uma sorte, não vai ganhar mais. Então, desde que eu fui convidado até eu aceitar, que foi um período de 5, 6 meses, eu conversei com muita gente, grupos empresariais, sociais, políticos, e tive um feedback sensacional, muito positivo. Só que era uma coisa interna, conversas internas, que eu não vou ficar divulgando na rede social. O que eu divulgo na minha rede social é 5% do meu dia. Mas mesmo assim, com todas essas conversas, e eu já ter falado, inclusive no microfone da Rádio Cidade, que a não ser que acontecesse algum cataclisma, eu seria pré-candidato, mesmo assim ainda tinha essa turma da fofoca, essa turma que não tem muito o que fazer da vida, estava soltando, não, o Cacá não vai. Ele é amigo do André, em cima da hora, que o André vai conseguir convencê-lo. Sendo que a minha última conversa com o André sobre isso foi em novembro. Ele não me perguntou mais, porque ele respeitou a minha situação, a minha decisão. Então, como tinha toda essa fofocalhada, e eu não aguentava mais ter que responder que eu seria pré-candidato, eu resolvi fazer essa coletiva para a imprensa para oficialmente comunicar, não, pessoal, eu sou pré-candidato mesmo, já estou na rua trabalhando, mas só para comunicar oficialmente agora, se queriam ouvir da minha boca, eu vou falar, então, Cacá Tavares é pré-candidato a deputado estadual pelo Podemos. Depois disso, é impressionante como algumas pessoas que não tinham entrado em contato comigo ainda, porque tinham essa dúvida, começaram a vir falar comigo. Então, todo dia eu tenho reuniões, algumas com uma pessoa, algumas com 2, algumas com 5, porque realmente o que eu mais escutei assim Cacá, a gente agora sabe que tu vais mas a gente tinha dúvida ainda pelas informações que correm que tu não seria. Então foi super importante eu ter feito essa coletiva para a imprensa, ter me posicionado, a repercussão foi muito boa e através disso muitas pessoas acreditaram realmente, não, o Cacá Tavares é pré-candidato a deputado estadual. Então foi muito importante.
eu fazer a pergunta aqui que eu já fiz ontem, inclusive pro João Martins, vou fazer para todos os candidatos aqui e acabei de fazer de certa forma aqui pro Cacá no intervalo. A gente sempre fala aqui, Dirley sempre é uma pessoa que bate muito nessa tecla e com razão, de que a eleição, para muitos, a eleição desse ano, ela é uma forma de ser um degrau para 2028. Para muitos acaba sendo isso, né? E aí a grande pergunta é: você, sendo eleito deputado, vai ficar os 4 anos? Ou Cacá Tavares, vindo a ser eleito deputado estadual, em 2 anos disputa uma eleição municipal, por exemplo? Antes de responder, eu quero mandar só uns abraços aqui. Fica à vontade. Mas a resposta vai ser aquela que eu já dei, inclusive aqui já. Mandar um abraço pro nosso presidente André Luiz Buda Petro. Ele falou que agora está preparado para você chamá-lo de novo. Eu espero, viu? Entrevista. Eu espero. Meu castigo acho que já acabou, né? Que bom. Abraço, que bom. Buda. Ele falou assim: estou escutando no Radinha Pilha, mais raiz impossível. Abraço pro Rafael Fischer, meu querido amigo lá do Guarani, que também está escutando. Um abraço pro Elton Schlindoen, o Elton Pancada. Fui no aniversário dele ontem, lá na Guabiruba. Pensa a festa com gente animada. E um abraço também pro meu time de bocha. Ter acordar cedo pra chegar aqui foi difícil, então. Cara, eu hoje era 5h15 e eu tava acordado fazendo café já. Poxa. E cheguei em casa, era meia-noite e pouco. E um abraço pro meu time de bocha, o Quinta-feira, que disputa o tradicional campeonato de bocha entre os times de Guarani, entre os bairros Guarani e Rio Branco. Ontem o Quinta-feira empatou. Ponteiro ou bolador? Eu sou ponteiro, mas eu sou banco, né? Vou ser bem sincero. Ontem o Quinta-feira empatou com o Poioca em 1-1. Como a gente já tinha ganho a primeira deles de 2-0, a gente passou para a próxima fase da Taça da Amizade, que é a taça que antecede o campeonato. Então foi muito animado ontem lá no bar do Vande. Um abraço para todos os amigos que lá estavam, inclusive o Milton Clã estava lá. Ele é quase que um presidente lá do bar do Vande. Eu falei para ele que eu ia estar hoje aqui na Rádio Cidade e ele disse que estaria ouvindo. Então um abraço para ti, Milton. Valdomiro, em eu sendo eleito deputado estadual, eu fico os 4 anos. E eu penso que seria uma sacanagem gigantesca, porque o que nós estamos usando? Você olha, quanto tempo que Brusque não tem um deputado estadual. E por causa disso, quanto dinheiro que nós já perdemos em emendas que podem vir para a saúde, infraestrutura, educação, esporte. Então, aí, imagina eu fazer toda a minha pré-campanha e posterior campanha em cima desse tema. Brusque, Iguabiruba, Botuverá tem que ter um representante novamente. Daí eu fico 1 ano e meio e saio para concorrer à Prefeitura de Brusque. Eu não conseguiria nem me olhar no espelho. Eu não conseguiria mais nem sair de casa. Eu posso falar por mim, cara. Tanto que quando eu me elegi a primeira vez, eu sempre falo isso, a Rádio Cidade foi o primeiro microfone que eu dei entrevista depois de eleito. E vocês me perguntaram também se teria possibilidade de eu sair para ser candidato a deputado estadual. Eu falei, nesse primeiro mandato, não. Eu vou cumprir os 4 anos, até porque eu era, como diz os alemães, eu era um pulvo ali. Eu estava aprendendo as coisas ainda. Então eu seria, daí eu sempre deixei claro que na possibilidade de eu me reeleger vereador, daí sim eu poderia pensar em ser candidato a deputado. Então, cara, Cacá Tavares, eleito deputado estadual, fica os 4 anos. Isso aí vocês podem ter certeza absoluta. Eu não estou usando isso como trampolim. Eu sou candidato, isso eu falei aquele dia na coletiva de imprensa que vocês estavam presentes, o Dilei mais o Rodrigo, que eu sou candidato porque eu sei que eu tenho condições. Se eu não soubesse que eu tenho chances reais de me eleger, eu não estaria atrapalhando o outro. Porque você sabe que a política é feita assim também. Tem gente que é lançado candidato, olha, Rodrigo vai ser candidato. Rapaz, Valdomiro, tu tens que ser candidato também para tu tentar tirar voto dele. A gente não pode deixar esse cara crescer. Fica em cima dele. Você sabe que assim funciona. A minha pré-candidatura não é isso. Eu falei isso, inclusive, ela é alicerçada por uma base muito forte de apoios, tanto da Executiva Estadual quanto de apoios em Brusque, do Podemos Brusque, do nosso grupo aqui, do Podemos Guabiruba, na figura do presidente Marquinhos Abstroide, do Tindo Kohler, que é o vice, de alguns núcleos que nós já estamos formando. Inclusive, segunda-feira à noite eu tenho reunião com o núcleo que está se formando
para ser minha base em Nova Trento. Depois eu vou para Tijucas. Eu já estou criando uma base em Gaspar. Então, não é uma candidatura irresponsável, Valdomiro. Eu estou indo realmente porque a gente tem chance. Eu jamais sairia de casa. Eu faço essa pergunta sempre porque eu penso, e é uma opinião muito clara, de que o cara, quando ele vai pedir o voto para o eleitor, ele está se comprometendo com aquele mandato ali. Não vou nem discutir depois um segundo mandato ali para outro, mas o primeiro ele tem que cumprir. E eu lembro que até hoje eu fiz essa pergunta, viu, Rodrigo, para vários pré-candidatos em outras eleições. Teve um até hoje que me respondeu o seguinte: não, Valdomiro, se eu me eleger daqui a 2 anos eu sou candidato a prefeito. Eu vou dizer quem foi. Foi na eleição de 2018, foi o Michel Belli. Ah, o Michel. Michel, na época, lá na Associação Empresarial, fiz a pergunta para ele num evento do grupo e ele disse: não, eu me elegendo, em 2 anos eu sou candidato a prefeito. Foi o único. O restante, todo mundo se compromete. Eu já vi gente se comprometer e depois, né, e o que é legítimo, não tem nada de errado, é legítimo. Mas eu penso que e é importante a gente fazer essa pergunta aqui no ar para ficar registrado. E fica. Porque já teve político que veio aqui sentado nessa cadeira onde você está e disse o seguinte: olha, é porque eu não concordo com isso, com aquilo, porque está na hora de... E o sujeito está hoje fazendo exatamente o que ele disse que não concordava, que não era para fazer. Mas enfim. Como dizem, é raro, mas acontece muito, né? Mas não, eu sendo eleito, eu ficarei os 4 anos. Aproveitar também para mandar um abraço pro querido amigo meu, apoiador, o vereador de Guabiruba pelo Podemos, o Gustavo, está ligadinho também. É mais um nome forte e de peso que está dando a musculatura, a base para a minha pré-candidatura e posterior candidatura. Você falou em musculatura, você falou em grupo em Nova Trento, grupo em Guabiruba, enfim, você fala, né, tua atuação, né, digamos assim, qual é a tua região? Eu não sei se vocês definiram isso, porque tem partido que trabalha com isso, né? Se você trabalhar uma questão de uma definição territorial, digamos assim, para você montar, para justamente ter uma campanha, uma musculatura. O que você tem uma definição, por exemplo, de uma região para trabalhar? Porque, por exemplo, em Blumenau ou em Itajaí, não sei quais são os pré-candidatos que tem por lá, você tem definido uma estrutura, uma área de atuação, sim, assim? A minha exclusividade, vamos isso aí, dizer assim, é a nossa micro-região: Brusque, Guabiruba e Botuverá. Certo? Em Gaspar vai ter candidato também de Blumenau. Certo. Que vai estar trabalhando ali, né? Daí vai ser uma área de livre comércio, vamos dizer, né? Na região de São João Batista, Nova Trento e Tijucas também tem um candidato da região de Porto Belo ali, né? Só que também eu vou ter base ali também. Certo. Né? Porque o de Porto Belo, se eu não me engano, ficou com Porto Belo, Bombinhas e Itapema. Então, tem essas áreas que aqui em Brusque só eu sou candidato. Claro que outros candidatos vão vir aqui pegar voto também, né? Assim, você também pode ter voto. Exatamente. Então, a minha micro-região é essa, certo? Em Itajaí, né, por exemplo, a gente tem o Osmar Teixeira, que foi candidato a prefeito em 2024 e fez uma votação super expressiva. Se eu não me engano, quase 50 mil votos. Então, ele é o candidato do Podemos ali. Ele é praticamente certo que uma das cadeiras será dele. Mas eu também tenho a minha base em Itajaí, até base de família, base de amigos, que eu fiz por causa do Doberro na Madruga, que passava em TV aberta. E lá em Navegantes também, lá? Na tua querida Navegantes também? Em Navegantes, eu inclusive, de uns 6 meses para cá, eu desenvolvi uma amizade com o prefeito Liba. Que vai renunciar, inclusive. Que vai renunciar para ser candidato a deputado estadual também. E ele é vascaíno também, não sei se sabe. Não sabia. Eu desenvolvi uma aproximação com ele, assim, uma proximidade, né? E em Navegantes, eu veraneio lá desde que eu começo a namorar Sandra em 91. O meu sogro, o Ponqueri, e minha sogra Benta hoje moram lá, junto com o cachorro Sorato e com o papagaio Chico. Então, eu tenho uma boa base lá, porque em Navegantes, principalmente no bairro de Gravatá, tem muita gente de Brusque que se aposentou e foi morar lá e transferiu o título para lá. Então, tem uma base muito grande. Então, eu tenho uma base sendo formada também em Navegantes com um grande empresário de lá, inclusive, que eu não vou falar aqui o nome porque ele não me autorizou, mas eu te falo depois em off. Então, assim, a minha
região, ó, não vai ter candidato do Podemos além do Cacá Tavares. Brusque, Uabiruba e Botuverá. E de resto tá aberto, né? Eu tenho algumas pessoas de Lages que já entraram em contato comigo e falaram: Cacá, eu era fã do Doberro na Madruga. Quem diria que tu seria pré-candidato e eu ia poder votar em ti? Mas tem que botar isso no teu material de campanha. Vai ter, sim. Mas tem que botar. Ter. Sim. Até aconteceu agora, deve fazer. Cara, foi final de janeiro ali. Eu estava em Florianópolis, na Lesc. Nós saímos para ir tomar um café na frente da Lesc, é o Sesc ou é o SESI? Sesc. E lá tem um cafezinho bom. E eu precisava de uns 20 minutos de tranquilidade para responder algumas perguntas. Quando nós estamos chegando, tá eu e mais 2 amigos. Vem um cara vindo assim, com roupa de professor de educação física, aquela roupa clássica, né? Ele passa por mim, olha. Faz: opa, tudo bom? Ele para e eu vou andando. Ele assim: desculpa te perguntar. Pensei: pronto, o que eu fiz, né? Tu és o Cacá do Doberro? Falei: sou. E esse cara me deu um abraço, cara. O cara de uns 40 e poucos anos. E ele me deu um abraço. Cara, eu era muito teu fã. Eu e a minha namorada ficava te vendo hoje, e a minha esposa, e não sei o que. Então, vez ou outra ainda que acontece esse tipo de coisa, né? Então, é um tipo de voto que eu vou atrás também. Tô notando que tu tá bem feliz com esse tua pré-campanha. Muito feliz, cara. E assim, ó, e pela receptividade, sabe? Claro que isso não garante que eu serei eleito, mas eu sei que eu tenho uma chance real de ser eleito. E era um pensamento que me abriu há quase um ano, quando a Paulinha me convidou, eu não tinha esse pensamento. Só que no momento o cara entrou no meu coração assim, e cada dia que passa, com as palavras de assim, incentivo que eu recebo e dos apoios espontâneos, porque a política não se faz forçando ninguém, viu, Delei? Não adianta tu ser político, o cara forçar a gente, cara aí quer evento teu, aí encaminhada tua, isso não funciona. A política se faz de maneira espontânea. Eu virei vereador em 2020 de maneira espontânea, fui presidente da Câmara com muito orgulho de maneira espontânea e fui reeleito vereador de maneira espontânea sem forçar ninguém. Quem quer me... Pô, Cacá, mas aquele cara lá que tu, pô, o cara tava ferrado e tu, através do Podemos, por fazer parte da base do governo, tu conseguisse um emprego para ele. Agora fiquei sabendo que ele não vai te apoiar. O que tu me diz? Falei: não tenho que dizer nada. A consciência é de cada um. Eu não vou forçar ninguém. A consciência é de cada um. Mas sim, eu estou muito feliz mesmo pelos apoios que eu venho recebendo através desse time fantástico, dessa musculatura que eu sempre falo, né? Eu sempre brinco, apesar do meu peso corporal, a minha campanha ela é leve e vai continuar sendo leve, Dilei. Muito bem, 8h41, agradeço aqui ao Cacá Tavares, que é pré-candidato a deputado estadual pelo Podemos e foi o nosso entrevistado nesta sexta-feira, 27 de março. Cacá, muitíssimo obrigado. Muito obrigado. Os últimos 4 abraços aqui, só para não esquecer. Dona Regina, a mãe do Buda Pé, também está ouvindo. O meu querido amigo, assim, ó, muita gente ruim chega perto de ti quando tu vira político, mas tem as boas almas também. E uma delas que eu conheci agora é o vereador Pedro. A gente tinha já um contato, mas viramos amigos desde que ele virou vereador mesmo. Pedro, filho do meu querido amigo Dr. Celso. Pedro é um cara especial, é um cara querido demais, ele está nos ouvindo também. Mandar também um grande abraço pro Igor, lá do Mercadinho do Igor, e pro seu João Pazzo também, que está acompanhando a gente. Muito obrigado, pessoal, muito obrigado mesmo pela oportunidade, sempre gosto de vir aqui bater um papo com vocês. Agradeço por terem pegado leve, assim, não terem falado. O Rayan jogou ontem, Rodrigo? Hã? O Rayan jogou ontem? Não, Rayan. Ah, não tem como ganhar sem Rayan jogando, querido. O Thiago Mendes foi convidado, Rodrigo? Foi convocado? Não. Cuiabano foi convocado, Rodrigo? Também não. Só o Andrei Santos que jogou no Vasco. Sim. Se não tiver 3 jogadores titulares do Vasco na seleção, não vai dar certo, gente. Dito isso, muito obrigado. Um forte abraço, Valdomiro, Dirley, Rodrigo, e para você, amigo ouvinte da Rádio Cidade, uma abençoada sexta-feira, um abençoado final de semana. Só gostaria de falar uma coisinha aqui. Para quem quiser entrar em contato
com o Cacá Tavares, eu vou passar rapidamente o nosso WhatsApp aqui do gabinete. Aí quando eu quero achar, eu não acho aqui. Vamos lá. Você pode mandar mensagem qualquer hora do dia, da noite, da madrugada, que você será respondido. O meu WhatsApp é o... Onde é que tá o número aqui, gente? Meu Deus. Eu não decorei ainda porque é um número que nós pegamos agora. Vamos lá. 99264 3634. Repetindo, 99264 3634. Nas minhas redes sociais você também encontra o WhatsApp do gabinete do Cacá Tavares. Muito obrigado, força sempre. Valeu, pessoal.